Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, foi a leitura devocional. Versículo 1 em diante. Vamos ler alguns versículos aqui. Amém? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. E saindo dali chegou à sua própria terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o dia do sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos ao ouvi-lo se admiravam, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhes dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes, e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor as suas mãos sobre poucas pessoas e enfermos, curando-as. E admirou-se da incredulidade deles. Ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. E ele chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada levassem para a sua jornada, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no seu cinto, mas que fossem calçados com sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa passagem aqui é muito conhecida, irmãos. Como eu já expliquei para os irmãos aqui, o evangelho que escreveu Marcos, ele traz muitas linguagens militares, como imediatamente e assim por diante. Então aqui nós encontramos uma passagem muito simples das Escrituras, mostrando o caráter emergencial que a igreja tem e precisa estar atenta na pregação do evangelho. Sobretudo pelos dias que nós estamos vivendo, que já está nos mostrando que o fim está muito próximo. Então aqui Jesus, a Bíblia diz que quando ele saindo dali, ele chegou à sua própria terra. Quer dizer, Jesus, depois de dias que ele havia andado por outros lugares da Palestina, ele volta para sua casa, provavelmente em Nazaré. E ele, ao chegar na sua casa, a Bíblia diz que os seus discípulos o seguiram. Porque o discípulo, irmão, ele segue Jesus por onde quer que ele vá. Aleluia. Ele jamais vai deixar de seguir a Jesus. Aonde Jesus vai, os discípulos vão. As multidões, eu já expliquei aqui que não. Eles estavam aglomerados, próximos de Jesus, recebendo os milagres, recebendo o pão que ele multiplicava, as provisões, pedindo para que ele preparasse as solicitudes da vida, que são todas as necessidades que o ser humano tem, ouvindo as palavras de aconselhamento, mas praticavam. Então aqui, Jesus se ausenta daqueles lugares que ele estava andando e ele vai para a sua própria terra. De vez em quando ele voltava para lá, E quando a Bíblia diz que eles seguem ele, e quando ele chegou ali, Jesus poderia ter colocado uma rede, deitado ali, para descansar, porque o ministério de Jesus, embora foi o ministério terreno, foi curto, mas foi árduo, e era emergencial, tinha pressa, porque o tempo era pequeno.
Por isso que em João 14 ele diz: olha, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Tem gente que interpreta esse texto totalmente errado e fala que nós podemos fazer milagres maiores em questões de qualidade. Mas não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de quantidade, porque ele diz: porque eu vou para meu Pai, vocês vão ter mais tempo do que eu. E ele outorgou à igreja esse poder de realizar grandes coisas. A igreja só não realiza porque ela é uma igreja fraca hoje. Jesus deu autoridade para ela. Nós vamos ler nesse próprio texto aqui. E a Bíblia diz que ele chegou num sábado, como o dia de hoje. Era sábado. Aqui diz o Shabat, né? O dia de descanso para os judeus. E o que Jesus fez? Foi descansar? Não. Foi para o templo. Não é o templo que nós, como esse, mas eram sinagogas que ainda existe até hoje, onde os judeus se reuniam. E Jesus foi para lá ensinar a muitos. E a Bíblia diz que quando eles começaram a ouvi-lo, a mensagem de Jesus, irmãos, ela é impactante. A mensagem de Jesus, ela tem conteúdo. A mensagem de Jesus não pode ser vazia. A mensagem de Jesus precisa atingir o coração daqueles que estão ouvindo. E eles começaram a ouvi-lo e se admiraram. E começaram a perguntar: mas espera aí, de onde vem essas coisas? Esse daí não é o carpinteiro? Não é este o carpinteiro? Filho de Maria? Eles estavam perguntando: mas esse daí não é daqui mesmo? De onde ele traz essas coisas? Em que escola ele estudou? Aonde ele aprendeu isso que ele está trazendo aqui agora? Não é ele, ainda vai citar os seus irmãos e suas irmãs. Isso aqui quebra um grande paradigma e nos mostra que Jesus teve outros irmãos, né? A Bíblia mostra que não são primos aqui. Alguém diz: não, isso aqui são primos. Mas quando é primo na Bíblia, a Bíblia muda o termo. Parentes ou primos, a Bíblia fala sobre isso. Ela muda o vocábulo dos textos originais. Quando você vai estudar, a palavra irmão aqui é a palavra adelphos, né? Então quando ele quer falar primo, ele vai mudar a palavra. Ou parentes. Isso aqui são irmãos e irmãs de Jesus. E como o Danilo falou aqui, que não aprovava o seu ministério. Os irmãos sabiam que Tiago, que é o escritor da carta, da epístola, que se tornou o líder da igreja em Jerusalém, ele era um dos mais incisivos, que dizia para Jesus parar com isso, com esse negócio de Messias. Seus irmãos não acreditavam. O salmista vai vaticinar isso, vai dizer assim: tornei-me um estranho para os filhos de minha mãe, a respeito de Jesus, porque eles não acreditavam no ministério dele. Isso é terrível, irmãos. Eu passo por isso, viu? Meu ministério, às vezes, ele é ignorado por pessoas da família. Isso acontece, não só comigo, mas com muitos pastores que eu conheço. Eles dizem: minha família não dá crédito ao meu ministério, eles não botam fé no meu ministério. Isso acontecia com Jesus. Imagine conosco, que não podemos chegar nem nos pés de Jesus. Então, ele vai para a sinagoga. A sabedoria que ele tinha era muito grande. É a sabedoria que é citada no livro de Provérbios. Assim que Jesus falava, né? E a Bíblia diz que eles se escandalizavam, os seus parentes. Eles tinham medo, né? Das palavras de Jesus prejudicar, trazer perseguição para a sua própria família. Às vezes, dentro da própria família, nós somos tidos como radicais. Isso vai acontecer com você também. Se você se posicionar: ó, isso daqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Experimenta fazer isso para você ver. Como você vai sentir aversão, vai ter aversão, muitas pessoas, da sua própria família. Geralmente, irmãos, um pregador do evangelho, um pastor, um pregador do evangelho, ele é muito solitário. Vocês sabiam disso? Muito solitário. Ele tem poucos amigos, né? Poucas pessoas da família se aproximam dele. Quantas pessoas, irmãos, já viram da minha família visitar essa igreja aqui? Quantas? Com exceção da minha irmã, que agora não está podendo vir por causa da pandemia, né? Minha sogra que congrega aqui. E quantas pessoas da família vocês já viram aqui? Às vezes a Pâmela, que vem lá de Tupã. Quem mais, irmãos? Às vezes quando a minha irmã vem, né?
Quando não tinha pandemia, todo ano ela fazia um bolo no dia do meu aniversário, vinha. Às vezes um dos meus sobrinhos vem. Vocês já viram muitas pessoas da minha família aqui dentro? Por que será, irmãos? Vocês nunca pararam para pensar isso, não? É para refletir, né? Já viram, eu tenho 3 irmãos. 2 irmãos, aliás, nós somos em 3. Eu tenho o meu irmão, vocês já viram ele aqui alguma vez? Meu irmão mais velho? Por que será, hein? Porque o estilo de vida é muito diferente do meu. Não aprova o estilo de vida que eu tenho. Às vezes até dizem assim, muito moralista, né? Assim acontecia com Jesus. Acontecia isso com Jesus. E a Bíblia diz que então, Jesus disse para eles, explicou para eles por quê. Ele disse, sabe por que está acontecendo isto? Parafraseando aqui o texto, é porque o profeta não tem honra na sua pátria. Ele não tem honra na sua pátria. Não tem honra. Eu tenho muito mais, irmãos, muito mais assim, acesso em outros lugares onde eu passei sendo pastor do que aqui na região onde eu praticamente fui criado, né? Porque eu não sou daqui desse estado. Eu nasci no estado do Paraná. Mas com 2 anos eu vim para cá. E eu tenho muito mais acesso, mais liberdade, mais afinidade em outras cidades onde eu passei. Porque é assim, a Bíblia está dizendo. Jesus está ensinando isso daqui, ó. Acompanhe comigo aí, eu vou ser sucinto. Versículo 4. Jesus lhes dizia, o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes, e na sua própria casa. Perceberam? Ele não podia fazer, irmão, Jesus, o Todo-Poderoso, ele teve que se abster de fazer alguns milagres na sua própria pátria. Na outra cidade que ele morou, que é Cafarnaum, que ele morava na casa da sogra de Pedro, ele disse também, na outra narrativa do outro evangelista, ele disse, ai de ti, Cafarnaum, porque se os milagres que foram feitos em ti, tivessem sido feitos em outros, em Tiro e Sidom, todos teriam se convertido lá, porque a incredulidade era grande, quando Jesus chegava no âmbito, no seio da sua parentela. Se você se tornar um crente fiel, irmãos, um crente que realmente teme a palavra de Deus, te prepara, porque as pessoas da tua própria casa vão te criticar. Vai acontecer isso. Muito radical, ó. Não posso nem tomar uma cervejinha na casa dele, mas primeiro ele sentava, a gente tomava todas, né? Porque, irmãos, presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Isso aqui é como 2 e 2 é 4. Quando nós vivemos uma vida desregrada, uma vida dissoluta, sem regras, uma vida aí que o mundo propõe, muitas pessoas da nossa família gostam, porque eles têm como falar de nós, e eles têm como nos colocar na parede. Mas quando as pessoas vêm para a presença de Cristo, e elas resolvem ter uma decisão, a partir de agora, eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida de santidade, uma vida pautada nas Escrituras, eu quero ser crente em Jesus Cristo, eu quero ter minha vida transformada, eu quero que Jesus faça uma obra na minha vida, na minha família. Essas pessoas, muitos não vão gostar, porque eles vão achar que nós somos moralistas. Isso vai acontecer. E a Bíblia diz que Jesus, então, o que ele precisou fazer? Ele não curou muita gente ali, ele colocou as mãos, impunha as mãos sobre poucas pessoas enfermas, está no versículo 5, curando-as. Sabe por quê? Porque a incredulidade era maior. E o próprio Jesus, no versículo 6, ele se admirou da incredulidade, quer dizer, o ceticismo, falta de fé. Percorreu aldeias vizinhas ensinando. Ele curou poucas pessoas, ele poderia ter curado muito mais, mas Jesus entendeu, não vou curar muita gente aqui, eu vou ensinar a palavra. Se eles entenderem, se eles conseguirem dar crédito no ensino que eu vou dar, talvez eles alcancem a sua salvação. E a Bíblia diz que ele chamou os 12. Você sabia que os 12 apóstolos, é um número governamental, totalitário, que significa, eles representam a igreja toda. Quando Jesus ele dá aquela chave que ele fala para Pedro em Mateus 16, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ti te dou a chave dos céus. Essa chave não foi dada diretamente a Pedro, é porque Pedro, ele é um dos 12, ele é um dos representantes da igreja. Ao entregar aquela chave, que é uma chave simbólica, significa entrada, abertura, você tem acesso ao reino de Deus. Ele está entregando isso para a igreja. A igreja tem poder de ligar e desligar. O que for ligado aqui na terra é ligado no céu. O que for desligado aqui é desligado lá. Essa autoridade foi outorgada à igreja pelo dono da igreja, que se chama Jesus. Por isso que a igreja tem autoridade para pregar o evangelho, para refutar esses ensinamentos que nós acabamos de ouvir aqui, teologia inclusiva, ideologia de gênero. A igreja está autorizada pelo dono do mundo, pelo criador do mundo, pelo dono da igreja, a dizer que nós não concordamos. Nós não concordamos. Não somos homofóbicos. Nós não odiamos os homossexuais. Nós oramos por eles. Mas nós não concordamos, não aprovamos suas práticas. É o dono da igreja que ensinou isso. Você vai encontrar textos no Antigo, no Novo Testamento. Olha aqui, acompanhe comigo. No versículo 7, ele chamou os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. Sabe por que de 2 em 2, irmãos? Porque eles estão acompanhados. Não está sozinho. Se um cair, o outro pode levantar. Sempre de 2 em 2. Sempre eu aprendi, desde quando eu cheguei na igreja, vai fazer evangelismo, vai fazer uma visita, vai fazer qualquer coisa, tem uma pessoa junto com você, para que você esteja amparado. E a Bíblia diz que eles vão de 2 em 2, e deu-lhes poder, autoridade. Irmãos, o evangelho, a palavra de Deus, ela nos faculta poder, autoridade. Se você tem alguém doente em casa, se você sabe que um vizinho está com problema, antes de você chamar o médico, tenha autoridade, ore, porque Jesus pode curar, pode libertar uma pessoa. Essa autoridade foi dada a todos da igreja. E a Bíblia diz que agora eles vão, no versículo 8, ordenou-lhes que nada levassem para a sua jornada. Ora, se eu vou viajar, como que eu não vou levar nada? É porque eu sabe o que Jesus está ensinando aqui? É um princípio de provisão. Ele é o provedor, é Ele que vai prover toda a necessidade daquele que Ele envia. Se Jesus enviar um missionário, Ele vai prover. Se Jesus levantar um obreiro, uma pessoa para fazer sua obra, Jesus preparará o necessário. Ele está dizendo aqui, não levassem nada, senão somente um cajado, porque o pastor não anda sem cajado. O cajado, você já viu o cajado? O pastor ele tem 2 instrumentos, um cajado e uma varinha. Está lá no livro de Malaquias. Então, aquela varinha é para dar umas varadazinhas, corrigir a ovelha, quando precisa. Embora as ovelhas não querem ser corrigidas. E o cajado ele é como uma bengala, assim, ele tem uma ponta torta. Para que se a ovelha for cair, o pastor pode puxá-la com aquela ponta. Se ela for cair num abismo, num rio. Então aqui, o cajado vocês precisam levar. Um bordão, um cajado. Mas nem alforge, nem pão, nem dinheiro no seu cinto, porque os cintos da época, ele tinha um bolsinho onde se colocava dinheiro, moedas. Não leva nada disso. Mas que fossem calçados com sandálias, porque eu não posso pregar o evangelho descalço. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, diz o apóstolo Paulo. E lá em Efésios 6, ele diz que nós temos que estar calçados com a preparação do evangelho da paz. Por quê? Porque eu vou pisar todo tipo de terreno pregando o evangelho. Então eu preciso ter o meu pé preparado. Então ele está dizendo, vocês calçam sandálias, isso aqui é simbólico. Você tem os seus pezinhos preparados aí para pregar o evangelho? Para andar em qualquer tipo de terreno? Entrar em qualquer lugar? Anunciar o evangelho e sair? Aonde quer, olha o versículo, não vestissem 2 túnicas, no versículo 9, sabe por quê? Porque a roupa que nós temos, ela basta. Quem vai preparar roupa para nós, provisão, quem vai preparar
a túnica, segunda túnica que eles vestiam, né? Era uma provisão, às vezes eles levavam uma túnica a mais. Ele está dizendo, não precisa, só vá com a roupa do corpo, porque eu vou preparar. É Deus que prepara, é Deus que prepara o emprego, é Deus que cuida do emprego, é Deus que abre as portas da provisão necessária. O Senhor é o Deus da provisão. Apenas seja fiel, confie nele, deixe que ele prepare o que você precisa. Olha o que a Bíblia diz no versículo 10. E ele dizia, onde entrares numa casa, permaneça ali até partir daquele lugar. Quer dizer, não fica mudando de casa não, porque eu preparei aquele lugar para você. É ali que você vai ficar. E ele diz que se não vos receberem, no versículo 11, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudir o pó que estiver debaixo dos seus pés, em testemunho contra ele. Isso aqui é um ato. Isso aqui é um símbolo, sacudir os pés, de que aquela casa, ela vai ter muitos problemas, aquela cidade vai ter muitos problemas. E ele diz, o interessante, que ele diz que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra. Você sabe o que é Sodoma e Gomorra, irmãos? Duas cidades que foram destruídas pelo poder de Deus, porque o nível de prostituição, de homossexualismo estava tão alto, que Deus se incomodou e destruiu aquelas duas cidades. Tamanha a promiscuidade que era praticada naquela cidade. E ele está dizendo que uma cidade que não ouve a pregação do Evangelho, que despreza o Evangelho, que despreza o ensino bíblico, uma cidade e uma casa, vai ter menos tolerância do que para Sodoma e Gomorra. Então os irmãos imaginam o juízo que virá sobre uma casa que despreza o ensinamento da palavra de Deus. Então Jesus está dando instruções aqui para eles, para que eles pudessem pregar o Evangelho, para que os homens pudessem se arrepender. Versículo 12, ó. E eles foram e pregando que os homens se arrependessem. E eles expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo muitos enfermos. Não é Jesus, é os discípulos. Porque Jesus tinha problemas entre os seus próprios familiares. Então ele delegou para que os discípulos fizessem. E é interessante que eu percebo aqui, para terminar, que eles, versículo 12, eles foram pregando que os homens se arrependessem. Por que eles não expulsaram os demônios primeiro? Por que eles não curaram os enfermos primeiro? Porque a prioridade é que haja arrependimento primeiro, que haja salvação de almas primeiro, que haja transformação de vidas primeiro. Todas essas coisas, elas vêm depois. Então, irmãos, olha aqui, nós temos oportunidade de falar de Jesus para alguém, de pregar o Evangelho. Ainda que a tua família te rejeite, ainda que alguém da tua família não goste de você, mas se você tiver a oportunidade, fale para ele. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Porque se ele não ouvir a pregação, se ele não der crédito e ele não se arrepender, o juízo virá sobre ele. Podemos dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar.